Muito boa tarde para você. Tá começando agora aqui o Entre Família, viu? Chama a família toda, principalmente as mulheres, porque hoje o tema é para nós, viu? Com certeza, eu vou aprender muito. E lembrando que o homem tem que se permitir aprender todos os campos, porque ele tem irmã, tem mãe. E a rede de apoio hoje, inclusive, vai quebrar alguns preconceitos de... Tem gente que fala assim, eu vou no médico para procurar doença. Eu vou ver um programa desse para quê? Ai, meu Deus! Essa coisa negativa. Aí tem um homem que conhece do assunto, fala, gente, olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, segundo esse ano aqui, principalmente a gente vai falar hoje sobre o útero, né? O câncer do útero, do colo do útero, a previsão é de 1.590 casos. Então, se a gente pegar aí uma probabilidade, a cada 100 mil mulheres, 12,6 vão ter propensão. Então, é algo sério que o homem sim tem que se informar por essas mulheres maravilhosas que nós temos. Com certeza, esse é o tipo de conhecimento que todas nós precisamos ter e os homens também estão envolvidos nesse processo, viu? Mas nós não vamos falar exclusivamente do câncer do colo do útero, vamos falar de outros problemas também, como endometriose, ovários policísticos, miomas, enfim, uma infinidade de doenças e problemas que você, inclusive, pode pedir aqui a sua pergunta, né? Porque temos aqui uma especialista para tirar todas as suas dúvidas. Hoje é dia de consulta grátis. Com certeza. Hoje é o dia que a ginecologista vai estar sentadinha com você no distanciamento social, mas o que acontece é o seguinte, a informação vai estar ao seu lado e essa informação é mais do que especial. Qual é o plano de saúde? Novo Tempo aqui, ó. Olha que coisa, Entre Família. Agora você não vai dar um de brasileiro, né? Falar assim, não, depois eu vou colocar minha pergunta, eu sei que eu tenho aqui, tô aqui para fazer uns exames, né, aqui na área ginecológica, mas depois eu pergunto. Ó, é o seguinte... Você vai esperar para ficar mandando essa pergunta, a pergunta não aparece aqui, pois você fica triste. Tem que mandar, viu? Então, daqui a pouquinho nós vamos lembrar para você qual é o telefone aqui do Entre Família. Se você já sabe, já corre na frente e já pode mandando suas perguntas, porque temos uma especialista hoje para sentar no seu sofá, menino. Não perde tempo, não. Muito bem. E, Carol, agora é o nosso momento, você que já é de casa sabe, da utilidade pública e informação. Entre Família com informações referente à Covid-19 e hoje nós vamos lá para o Nordeste, isso mesmo, lá em Recife. 6 estados do Nordeste estão passando aí, receberam ações beneficiando algumas pessoas em situação de rua. E quem contou essa história para nós foi o jornalista Lucas Rocha. Pode rotar o VT. A crise da Covid-19 vai mostrando os efeitos em outras áreas da vida do brasileiro. O desemprego no país pode chegar ao maior nível nos últimos 25 anos, o que desencadeia outros problemas sociais. Em um culto transmitido pela internet, a Igreja Adventista no Nordeste lançou uma campanha para que nenhum adventista da região passe necessidade. Com o auxílio de um assistente virtual, a campanha arrecadou quase R$60 mil pelo WhatsApp. Com o valor, a igreja não se contentou em ajudar somente adventistas. Durante esse período de pandemia, todas as nossas igrejas estão com as portas fechadas. Mas isto não significa dizer que a igreja parou o seu trabalho. Os irmãos estão mobilizando uma campanha online para atender as necessidades das pessoas. E através dos nossos braços assistenciais, a gente tem suprido essa necessidade. Através de pias móveis, através de doação de máscaras, doação de cestas básicas, porque o nosso compromisso é ser uma igreja além do templo. Os recursos arrecadados pelos adventistas em todo o Nordeste foram convertidos em alimentos, máscaras e também pias móveis, que foram instaladas em locais como este aqui, que vão beneficiar pessoas em situação de rua que vivem a poucos metros de uma escola e um templo adventista. Porque nós estamos aqui daquele jeito, nós somos sofridos, somos aqui discriminados, entendeu? Embaixo do viaduto são 15 barracos improvisados que abrigam 30 pessoas. Antes, a fonte de água era somente um córrego que passa nas proximidades. Agora, pelo menos água limpa e sabão não vão faltar. Os itens vão continuar sendo abastecidos por voluntários da ADRA. Porque é uma população que não tem como lavar as mãos. A gente fala, fica em casa, mas que casa? A casa dele é a rua. E dessa forma, é o mínimo que podemos fazer para ele. É levar uma pia, levar uma água, um sabão, máscaras. Essa atitude é muito importante.
muito, mas muito importante mesmo para conter, inclusive, a Covid-19 na região. E agora quem vai contar um pouco mais dessa história para a gente é o repórter Lucas Rocha. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Carol. Muito prazer recebê-lo aqui, aí direto de Recife. Já se acostumou a ficar aí? Tá há um tempo já morando aí? Estou aqui há quase um ano e aqui o pessoal, obviamente, é muito caloroso. O pessoal, apesar do calor, né, que faz aqui em Recife, o pessoal trata a gente com muito carinho. E, obviamente, com essa vista aqui de praia, de água de coco, é uma coisa muito boa. Mas a situação, recentemente, não tem sido tão boa por causa, obviamente, dessa pandemia aí causada pelo novo coronavírus. Os casos da Covid-19 aqui no Nordeste, viu, Carol? Eles já estão aumentando aí e já ultrapassam, inclusive, em termos de proporção da população, os casos na região sul e sudeste do país. Metade dos casos da Covid-19 estão agora aqui no norte e nordeste do país. Apesar da doença ter começado aí, agora aqui já tem mais casos. São 89 mil casos somente aqui nas regiões norte e nordeste. No nordeste são 61 mil casos e 3.818. A Igreja Adventista e outros voluntários aí têm feito a sua parte para tentar amenizar um pouco essa situação. E são ações muito importantes, né? A tecnologia está travando um pouquinho, mas a gente consegue entender a gravidade do problema em relação à Covid-19, mas também que as pessoas estão na mesma velocidade, indo atrás de soluções para enfrentar este problema, né? Então, houve, além da distribuição de pias, nós vimos ali também as máscaras, né, sendo distribuídas. Quantas pessoas já foram beneficiadas? Quantas máscaras foram distribuídas neste período, Lucas? Olha, Carol, em relação às máscaras, são máscaras distribuídas aí nesse período na cidade de Natal, na cidade de Caruaru. A de Recife amanhã vai receber mais máscaras e essas máscaras são personalizadas, né? Elas cobrem. Você está aí vendo algumas imagens também. Além dessas máscaras, foram distribuídas aí nessas cidades do Nordeste mais de pias móveis em pontos estratégicos, a gente viu na reportagem, e como a gente está vendo aí nesse VT aí, próximo a agências bancárias, para atender ali as pessoas que estão esperando na fila pelo auxílio emergencial. Sabe como que é, né? As filas demoram muito tempo e as pessoas passam ali muito tempo longe de casa sem lavar as mãos, e às vezes a máscara que elas usam que tem uma vida útil muito curta. Então, essa ação também está ajudando aí pessoas que estão esperando pelo auxílio emergencial nessas filas quilométricas que a gente vê todos os dias aí, perto de agência, de banco aí também, vendo o noticiário. E essas ações são muito importantes, né? Porque conforme vai aumentando o número de casos, algumas iniciativas governamentais passam a acontecer. Em alguns locais já é obrigado o uso de máscaras, né? E eu também tenho aqui um dado de que o norte e o nordeste do Brasil foram as primeiras regiões aí, iniciativas a iniciar um lockdown, ou seja, fechar todo esse processo aí para que as pessoas diminuam a interação social. Lucas, muito obrigada pelas informações aqui com a gente. Valeu, Carol. Boa tarde, até mais. Entre Família, indo até Recife para saber um pouco sobre como está funcionando as ações ali no norte, no nordeste do país, viu? Agora nós vamos para um breve intervalo e você não perde tempo, pega esse celular, daqui a pouquinho a gente vai reforçar o número, continua mandando para a gente aí as suas perguntas, hoje é dia de consulta, tem ginecologista aqui para tirar as suas dúvidas, aqui no Entre Família, é um breve intervalo e já voltamos. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família, onde você fica bem informado de todas as questões e agora um programa específico para a saúde da mulher. A gente deu os dados especiais da Organização Mundial da Saúde, mas é claro que a gente quer saber um pouquinho da sua vida. O que você quer saber aí? A ginecologista vai estar sentada com você, vai ter essa oportunidade, não tem custo nenhum. Essa é a nossa ideia, esclarecer dúvidas, Carol. Com certeza, pega seu celular agora, hein? Vai lá, anota aí, 0 operadora 12 983 15 0249. Joga já o número, além da pergunta aqui no Entre Família. Já joga lá no grupo, né? Fala assim, ó, tem aqui ginecologista aqui e tal. Aí vão falar, ué, mas você tá no médico? Onde que você tá?
Você está em exposição? Você vai falar assim, claro que não. Claro que não, meu querido. Porque eu assisto Entre Família e aqui eu tenho informação com segurança. Que é isso? Olha isso. Você viu a propaganda que essa Chique. mulher fez para você Informação agora? com Você estava segurança. pensando até não mandar pergunta, mas depois dessa propaganda você falou, rapaz, não é que eu vou fazer, eu estava vou. fazendo um pão agora Eu à nem tarde. sei o que eu quero perguntar, mas eu vou perguntar. Não, vou. Né? Eu vou perguntar pelas filhas, pelas netas e tal. É verdade. Você já passou um pouquinho de algumas questões? Olha, perguntar, minha filha quer ter filho agora e tal, exame, como é que funciona. Inclusive tem aquela questão que a gente falou no programa passado, alguns alertas, alguns sintomas, é importante, eu quero saber. Tem como evitar, algum estilo de vida que ajuda a melhorar. Tem aqui até uma dica para cólica. Tem. Quem tá no período menstrual e dá uma TPM para dar uma diminuída nessa situação aí. Aqui no Entre Família. Bora lá conversar com a nossa especialista. Vamos lá. Para ter essas informações aí. E agora, ô Cris, você vai precisar dessa Dália aí para apresentar. Não, vou precisar da Dália porque é o seguinte, é um dela. currículo extenso aqui, né? É Estamos com a extenso. doutora Alessandra Peloggia, ginecologista, mas ela é especialista em endoscopia ginecológica, endometriose e ela é mestre e doutora em tocoginecologia. A gente vai até, inclusive, saber o que é, né? E atualmente é diretora médica do CIAME de Jacareí. Para quem não sabe, Jacareí aqui é onde fica a sede da Novo Tempo, aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Desde os bastidores, muito querida, conversando com a gente aqui. E obrigada por estar aqui conosco. Imagina, é um prazer, né? A gente está discutindo um assunto tão importante que é a saúde da vida da mulher, né? A mulher hoje, a gente tem que se cuidar. Não só a mulher, qualquer um, né? Mas hoje, especificamente, nós vamos falar dos cuidados da saúde da mulher. Um prazer, viu? Muito prazer te receber aqui. Eu queria já iniciar com você falando para a gente quais são as principais doenças relacionadas ao útero. Então, a gente tem desde as patologias benignas, né, que é o que todo mundo fala hoje dos miomas, dos cistos de ovário, da síndrome dos ovários policísticos, nós temos a endometriose e tem as patologias malignas também, que são as patologias oncológicas, que são os cânceres. Então, o câncer de ovário, o câncer de útero, né, tanto o câncer de útero, que é o câncer de endométrio, e o câncer de colo de útero, que é também, então são as duas partes do útero que podem ter tipos diferentes de câncer. E durante o programa agora a gente vai avaliar cada caso, né? As porcentagens que acontecem com as mulheres, o que é mais comum. Agora, doutora, e essa especialidade, né? Tocoginecologia, o que seria? Na verdade, é a obstetrícia, toco, né? E a ginecologia, que é a área ginecológica mesmo. Eu acabei fazendo meu mestrado, meu doutorado na parte de anticoncepção e endometriose. Então, o mestrado foi em anticoncepção e o doutorado foi em pacientes com endometriose. Então, eu acabei indo mais para esse lado. Mas é que onde eu fiz, que foi na Unicamp, em Campinas, eles consideram o departamento como tocoginecologia, por isso que saio mestre e doutora nessa área. Então a gente teve até uma aula de etimologia para saber como é que é a junção desse nome, dessa especialidade. Nós estamos ficando, calma, né? Assim, já sou especialista. Não, você não é especialista em nada. Você vai ligar aqui, vai mandar sua interação, sua pergunta, entendeu? Mas aqui a gente está falando dessa questão de consulta, né? Mas muitas vezes a gente corre lá no Google para ver um problema e tal, a situação que ele vai desesperando, a gente vai ficando mais agoniado. Qual a importância de ter informação certa em relação aos problemas relacionados ao útero? Porque se a mulher ela corre lá para o Google e começa a tomar as atitudes sem a busca de um profissional, o problema pode se agravar dependendo da situação, né? É um assunto muito delicado, porque a hora que você joga no Google o nome de uma doença, aquilo está generalizado para uma população toda, não específica para o seu caso. E a gente tem que ver a paciente individualmente. Então, a hora que você joga no Google ali, ovário, gente, vai aparecer tudo o que você possa imaginar. Endometriose, vai aparecer um monte de coisa relacionada à endometriose e, na verdade, o que você tem? Tem a endometriose leve, tem a endometriose mais grave e, de repente, você tem endometriose leve e você já associa que você pode ter uma endometriose mais grave. Então, é muito complicado você buscar uma informação num site amplo assim. Então, o que a gente orienta sempre é que procure um profissional para que a gente possa direcionar individualmente cada caso e poder tratar da melhor forma possível. Agora a senhora falou em cada caso, vamos colocar cada nome, endometriose, né? E às vezes a mulher, quando vai no Google, ela está com aquela ansiedade de ter filhos. Tem a cobrança social de mãe, a certa idade e tal. E segundo as pesquisas, né, a endometriose, ela é culpada, digamos assim, por 40% das fertilidades. Então, a mulher já vai no Google com medo, né? Mas vamos especificar, vamos colocar o conceito, o que é a endometriose, doutora?
A endometriose é uma patologia totalmente benigna, né? A gente tem uma camadinha, vamos pensar no útero. Dentro do útero a gente tem uma camadinha que ao longo do ciclo menstrual ela vai se espessando como se fosse formar uma caminha para receber uma futura gestação, tá? Essa camadinha chama endométrio. Todo mês, se você não engravidar, esse endométrio vai descamar e vai sair junto com a menstruação pela vagina. O que é a endometriose? Existem algum refluxo, é a teoria mais aceita, tá, gente? Porque hoje, assim, não dá pra gente falar é isso, pronto e acabou. A endometriose é uma doença muito complexa, que existem várias teorias tentando explicar. O que a gente tem hoje de mais plausível é que essa camadinha de dentro do útero vai se instalar em lugares fora dele. Então, quando ela está dentro do útero, ela é bonitinha, chama endométrio bonitinho. Quando ela sai, vai para outros lugares, o que acontece? Ela vai se estabelecendo em outros lugares, por isso que a gente chama endometriose. Então, na bexiga, no ovário, no intestino. E por que isso acontece? Na verdade, a gente tem assim, se a gente for pegar as mulheres hoje, de cada 10 mulheres, 8, 9 menstruam retrógradamente, que a gente fala. Então, ela menstrua na vagina, mas existe um escape de sangue pela trompa que cai dentro da cavidade. Né? Então, hoje a teoria mais aceita para explicar por que esse endométrio vai para outros lugares é por conta dessa disseminação pelo refluxo. Só que qual que é a questão hoje? Se você pegar... Então, teoricamente, 80% das mulheres, já que 8 menstruam, 80% teria que ter endometriose. E a gente sabe que não é todo mundo que menstrua retrogradamente que vai ter. E aí entra uma outra teoria tentando explicar que existe uma alteração imune nessas pacientes que não conseguem combater essas células estranhas que estão chegando. E tem a ver com o estilo de vida, doutora? Muito, tá? Hoje a gente sabe que tem muito a ver. Aliás, tudo na medicina hoje, e eu sempre procuro falar para as pacientes no consultório que a medicina do estilo de vida hoje é a cereja do bolo. Porque a gente sabe que uma alimentação inadequada, a falta de atividade física, o sedentarismo, alguns hábitos como o tabagismo, a gente vai falar do câncer de colo de útero, tudo isso está relacionado. Então, essas mudanças de estilo de vida, a questão da imunidade mesmo, o que acontece? Essa pessoa tem alguma diferenciação ali na parte imunológica dela que ela não consegue combater aquela célulazinha estranha que está caindo ali todo mês, entendeu? Agora, a endometriose, ela acomete de 13% a 14% das mulheres. Já o mioma, né, a gente ouve muito falar, quase 80% das mulheres em idade fértil, elas são acometidas por esse problema. E é sobre isso que nós vamos falar agora com a jornalista Ana Lima, que inclusive já teve mioma uterino. Ana Lima, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Entre Família. Boa tarde, Carol. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Saudade aí de vocês. Saudade pois é, olha. Aqui. Olha, que legal. Matando a saudade de você, viu, Ana? Olha, você pode até ter saído da Novo Tempo, mas a Novo Tempo não sai de você, a gente tá sempre puxando não aqui, tem ó. Jeito, vamos lá, não tem vamos jeito, lá. Não. Jamais, Cris, jamais. Então, eu tive mioma. Como vocês estão falando, eu fui postergando, me entregando a trabalho, me entregando a um monte de coisas e acabei não me cuidando. Quando eu descobri que eu tinha mioma, foi uma maneira muito estranha, parece que eu tive uma crise renal, parecia, aparentemente, a princípio era uma crise renal, aí isso foi o que me despertou aí ao médico. Fizeram uma tomografia, aquela coisa toda em mim, só que daí o que aconteceu? Eu não tinha pedra no rim, nada. Só que a médica falou, olha, você não tem nada, mas algo que você tem aí que me deixou um pouco preocupada foi que você tem um mioma, pelo menos. E eu tinha 2 anos de casada, não tinha mais do que isso. E meu sonho sempre foi engravidar. E a única experiência que eu tive com uma pessoa que teve mioma, foi muito próxima a mim, foi a minha mãe. E que ela teve que tirar tudo, útero, trompas, a doutora pode explicar melhor um pouco isso, como que acontecia há anos, né? Aí, alguns anos. E daí, na minha cabeça veio, não posso engravidar. Meu sonho de ser mãe foi pelo ralo, né? E daí, o que acontece?
Posterguei mais um pouco, como mal de brasileira, né? Fui postergando mais um pouco, tentei esquecer isso e a gente não conseguia engravidar. E eu tinha muitas dores nas minhas regras, na minha menstruação, cólica muito forte, enfim. Quando eu fui procurar a ajuda de uma médica, né, de uma especialista, eu já estava com pelo menos 5 miomas. Isso foi o que a médica tinha me dito. Mas quando abrisse é que ela ia ver mesmo que de fato tinha ali. Enfim, quando eu operei, isso foi em outubro de 2018, ela falou assim, eu nunca, em 50 anos de carreira, doutora Elizabeth Leão, ela falou, em 50 anos de carreira eu nunca tinha pego um caso como o seu. Isso já me assustou demais. Mas eu consegui tirar todos os miomas de você. Você tinha 14 miomas no seu útero, dentro na parede, fora da parede, enfim. Eu não sei explicar muito bem isso tecnicamente, mas foi o que ela me passou. E aquilo me deixou muito preocupada, né? Muito assim, gente, será que agora eu vou conseguir engravidar? Será que o meu útero vai segurar ali um bebê? Enfim, foi a minha maior preocupação. E graças a Deus, após um ano, ela disse que o meu útero tá novinho em folha, como Deus fez, sem corte, sem cicatriz nenhum. Logo que eu fiz a cirurgia, alguns meses depois, ela fez um exame, né? E eu via que o meu útero estava todo talhado, assim, todo recortado. E depois de um ano eu não vi mais nada, não tinha mais nenhum cortezinho, estava todo lisinho, enfim. Ainda bem. Ô, Ana, conta pra gente, o que mudou no seu estilo de vida quando você ficou sabendo desse processo? Bom, a gente já tem que mudar algumas coisas pro referente ao pós-operatório, mas o que você continuou aí, conseguiu dar sequência na mudança do seu estilo de vida? Olha, muita coisa na minha saúde, principalmente procurar um médico, né, regularmente, principalmente alimentação, muitas coisas. O Dr. Sérgio Colagrande, um grande amigo que sempre está aí também na TV Novo Tempo, ele fala o seguinte, que você deve desembalar menos e descascar mais. Óbvio que eu não consegui levar isso para o resto da minha vida. A gente sempre rola aqui alguma coisinha mais fácil à noite, né? Para você beliscar e tal, e não dormir com fome, com o estômago vazio. Mas, se a gente for parar para pensar, a gente precisa do que Deus deu para a gente na terra ali. E a minha médica falou, Ana, você precisa emagrecer, você precisa mudar os seus hábitos alimentares, tira açúcar, tira fritura. Fritura eu não como de jeito nenhum aqui em casa. Às vezes eu como na casa da minha mãe, né, mãe? Tá me assistindo aí. Mas assim, tô entregando aqui. Mas eu tirei. A gente não come fritura aqui dentro de casa. Agora, Ana, é o seguinte, ó, você sabe que depois que a gente passa por algum contexto, a gente quer levar isso para os outros, né? E agora você fala, porque tem pessoas que não sabem que algumas doenças não são assintomáticas. Você não sente nada e tal. E a gente colocou aqui no início do programa, a gente fala assim, olha, eu vou buscar o médico para mim buscar doenças, eu vou no médico para procurar doença. E você sabe muito bem agora, que você que passou por um contexto, que o médico ele é um auxiliador que vai estar regulando, os exames ajudam, a prevenção. Você leva uma bandeira agora para a mulherada, os familiares, os amigos, dizendo assim, ó, vamos para o médico. Como é que é a questão aí de discipular o conhecimento? Com certeza, não tenha dúvida. Quando alguém, inclusive aí no Novo Tempo mesmo, acho que eu levei umas 3 meninas para a mesma médica que me operou. Depois que eu fiz, é muito interessante que depois que você passa por uma experiência, as pessoas passam a te procurar. Nossa, mas o que você sentia? Mas é como vocês estavam falando, né? Não tem, os casos são pessoais, cada um tem o seu caso, você pode ter uma endometriose, ao mesmo tempo você pode ter um mioma, ou outra pessoa pode ter. Então eu falei para elas, olha, vá na médica, se quiser eu levo vocês junto e vamos lá. E é a bandeira que eu levanto hoje em dia, não deixa, não posterga, não deixa para depois o que você pode salvar hoje. Né? O meu caso foram 14 miomas. Teve outras meninas que tiveram menos, mas tiveram que operar. No mesmo dia que eu operei, várias outras mulheres tiveram que tirar o mioma.
o útero, aliás, o mioma a gente tirou mesmo, graças a Deus, mas tiveram que tirar o útero. Enfim, então assim, quanto mais tempo você deixar, pior as coisas vão se tornar, né? Se eu tivesse deixado, a minha médica pelo menos me disse que eu tenho que viver num constante check-up, porque por eu ter na minha família pessoas que já tiveram câncer de mama, que já tiveram mioma, como a minha mãe teve, então eu preciso estar sempre ali na médica fazendo aquele check-up que todo mundo sabe que a gente precisa fazer, né? Mas, enfim, e eu falo isso, estendo esse convite, apelo agora para todas as mulheres e homens também, tá? Que não é só as mulheres que precisam estar ali se cuidando da saúde, não. Os homens também precisam se cuidar. Tem muitos casos de homens com câncer de mama, porque, enfim, fazem uso de desodorantes que não fazem bem, enfim, ou fumam, enfim, gente, você precisa procurar um médico, a gente precisa, não é viver no médico ali com a listinha, eu vesse, não vamos pirar também, mas você precisa pelo menos fazer um check-up. Aí a doutora pode falar muito bem quanto tempo a gente precisa estar aí com esse relacionamento mesmo com os nossos médicos. E tem que buscar informação mesmo, é isso mesmo. Muito obrigada, Ana, por compartilhar essa história com a gente e também pelos bons conselhos, viu? A gente tem que levar esses conselhos adiante. Imagina, gente. Estou sempre aqui à disposição. Se precisar, só chamar. Nós falamos agora com a Ana Lima, que trabalhou aqui na TV Novo Tempo e compartilhou um pouco da sua história com a gente. Ela falou sobre alguns aspectos importantes que eu quero relacionar a uma outra situação. A gente sempre deixa para depois, né ou não é? Deixa. Você está vendo que está com um problema, uma situação, você não quer ter essa incomodação, esse problema. Imagina que eu vou tocar nesse assunto agora. Vou falar uma palavra para você, você vai entender o que eu estou falando aqui. Ó. Sabe o que é? Problema, por exemplo, financeiro. É ou não é? Eu estou cheio de contas, Carol, eu não sei nem por onde começar. Olha essa pandemia, eu perdi emprego, a situação está difícil, baixaram o salário do meu esposo, está complicada a situação aqui em casa. Ok, está difícil. E agora, vamos fazer o quê? Vamos cruzar os braços? Nós não vamos anotar as dívidas, os problemas, os gastos da casa. Eu quero te dar uma dica muito importante aqui, um presentaço para você e vai de grátis aí para sua casa, viu? É o Saldo Mais, o nosso guia financeiro gratuito para que você tenha ideias aí, uma noção e consiga mudar o seu estilo de vida financeiro. Tá cheio de dívidas? Aqui tem soluções. Precisa aprender a investir o dinheiro. Não estou com dívida não, já consegui me livrar. Mas não sobra R$1. Do mesmo jeito que entra, sai. Parece que o bolso está furado. Vamos dar uma costurada nesse bolso aí para render esse dinheiro de uma forma inteligente, viu? Tem aqui dicas muito importantes. Ou, às vezes, tem gente que retém tanto, segura tanto dinheiro, que parece que tudo na vida é aquilo ali. Calma, você precisa aprender a lidar como um bom mordomo aí dos bens que Deus te dá. Mais informações, você quer? Quer isso aqui, ó? Esse guia financeiro de graça para sua casa? 0 operadora 12 9800 14 25 para você pedir pelo WhatsApp. Ou 0 operadora 12 2127 3121. Você pode, pegar esse telefoninho e manda ver, liga pra gente e vamos mudar essa realidade aí, viu? Agora nós vamos para o intervalo, é isso, produção? Nós vamos para um breve intervalo, é o tempo de você ligar para a gente. Já está assim, já tudo pensado aqui nesse programa, entendeu? Você vai ligar aqui para a gente para pedir essa revista de grátis. E aproveita que você está com seu celular na mão, envie as suas dúvidas sobre todas as questões relacionadas a doenças do colo do útero, tá? Mas também vamos falar no próximo bloco sobre o câncer do colo do útero. Vai tirar todas as suas dúvidas referente a esse assunto. Vamos lá para um breve intervalo, rapidinho? Voltamos já já. Estamos de volta aqui com Entre Família, hoje falando sobre doenças relacionadas ao colo do útero, mas agora a nossa repórter Pamela Meirelles, ela foi até a ginecologista Naira Sena e ela vai explicar para a gente o que é e como prevenir o câncer do colo do útero. Vamos aprender juntos? Pode rodar o VT. O câncer do colo do útero é quando surge a doença do câncer, que é a multiplicação errada das células, quando a célula sadia não se multiplica em uma nova célula sadia, ela cria um defeito de multiplicação, e esse defeito acontece no colo do útero. O colo do útero fica localizado na base do útero, é
a primeira porção do útero que você encontra no final da vagina. E é um câncer silencioso, ele não te traz muitos sintomas. Essa é a preocupação principal. Os sintomas do câncer de colo de útero aparecem muito tardiamente, quando o câncer já está avançado. Eles podem vir como um sangramento fora de época, então não o sangramento da menstruação. Aquela mulher que está na menopausa não deveria sangrar mais e começa a sangrar, ou aquela paciente que menstrua ainda, mas tem sangramentos no meio das menstruações, começa a sangrar em volume maior, ou ele pode vir como um corrimento, a saída de um líquido da vagina com um odor mais forte, como um líquido amarronzado, também é um sinal. A paciente também pode sentir dores no pé da barriga, ela pode sentir dores como de cólica. Mas como a gente falou, esses sintomas aparecem muito tardiamente. Esse diagnóstico pode ser feito muito antes se essa paciente colher um exame de Papa Nicolau, que é o exame que faz o diagnóstico do câncer de colo de útero. Então, a mensagem principal é que essa paciente faça Papa Nicolau pelo menos uma vez por ano. Principalmente no período reprodutivo, né? Quando essa mulher tem vida sexual ativa e tem uma exposição maior ao vírus HPV. O grande causador do câncer de colo de útero é o vírus HPV, que é um vírus sexualmente transmissível e muito frequente na população. Porque mesmo o uso do preservativo não te previne 100% contra o vírus. É esse vírus que entra dentro da célula do colo do útero e que vai criar defeitos na estrutura da célula, possibilitando uma multiplicação da célula com defeito. Como o câncer de colo de útero tem uma evolução lenta na maior parte das vezes e ele em geral é ligado a uma contaminação na vida sexual, ele costuma aparecer em mulheres acima dos 30 ou 40 anos. Mais comumente encontrado em mulheres até na terceira idade, porque deixam de fazer os exames preventivos, essa alteração celular começa a acontecer e ela vai se prolongando. A gente pode prevenir o câncer de colo de útero divulgando a vacina contra o HPV, porque o único causador do câncer é o vírus HPV. Então, existe a vacina disponível a partir da adolescência, para que meninos e meninas tomem a vacina. Na adolescência são apenas 2 doses necessárias, nos adultos 3 doses, para prevenir contra 4 subtipos do vírus HPV, 2 deles que causam 80% dos cânceres de colo de útero. Olha lá, a prevenção, viu? E aí você fica aí com essa pulga atrás da orelha, né? Ai, vou levar minha filha pequena para essas coisas aí, tem nada a ver, porque aí vai estimular nada, viu? Você precisa, sim, levar informação e saúde para a sua família. E agora, para a gente ficar, assim, ó, expert sobre essa questão do câncer do colo do útero, eu estou aqui com a doutora Alessandra, que estava tirando as suas dúvidas, vai tirar suas dúvidas através do WhatsApp, mas agora também nós temos aqui uma dinâmica para falar sobre mitos e verdades relacionados ao câncer do colo do útero. Bora lá? Vamos começar? Ela está na mão dela aí já, os mitos e verdades. E a nossa primeira questão é aqui, ó. É contra a vacina, né? A vacina contra o HPV ajuda a prevenir? Ou é uma frescura aí do sistema de saúde? Está buscando mais informações? Como é? Não, é pura verdade, tá? Hoje, a gente tem a vacina como a principal prevenção para o câncer de colo de útero. Por quê? A vacina, ela tem ela vai atingir os subtipos oncogênicos, que são aqueles de mais alto risco para o câncer de colo de útero. Porque, se vocês sabem, existem mais de 100 subtipos de HPV. Então, não são todos os tipos de HPV que estão relacionados ao câncer de colo de útero. Existem alguns subtipos específicos que estão relacionados. Por isso que é essa vacina. Para vocês terem uma ideia, a vacina consegue cobrir, em termos de 90%, a ocorrência da doença, né? O problema é que os sistemas de saúde são um pouco defasados e a gente não consegue ter uma cobertura do jeito que a gente espera. Então, para vocês terem uma ideia, no Brasil a gente tem uma cobertura de 40%. Com a vacina. É baixo. Por isso que a gente refere toda vez para a paciente que a vacina é importantíssima, mas o exame Papa Nicolau, que seria a prevenção secundária nesse caso, é importantíssimo para nós aqui ainda. Também, ainda assim é importante, mas a vacina é fundamental. Não tenham medo, existem vários mitos falando em torno da vacina, que pode dar um monte de reação. Gente, qualquer vacina dá algum tipo de reação. Fica mas tranquilo. Exatamente. Então, mas o benefício que essa vacina vai dar é muito maior do que os riscos que são
É uma porcentagem muito mínima de que vai ter alguma coisa relacionada à vacina. Agora, enquanto passava o VT aqui, eu te perguntei, né, qual a faixa etária, a partir de quantos anos essa menina já pode tomar a vacina. Eu tenho uma menina de 12 anos, então ela já poderia, a partir de que idade? A partir de 9 anos, tá? A partir de 9 anos. Na rede pública são 2 doses. Na rede privada, você encontra com 3 doses da vacina. E a gente orienta também que tem que vacinar os meninos, os adolescentes também, nessa faixa etária a partir dos 10 anos de idade, porque acha que os meninos não precisam, que é uma coisa só de mulher. Não, mas é importantíssimo também, né? vacinar e o Ministério da Saúde já estendeu para os meninos também na adolescência. Busque informações aí no postinho aí da sua cidade. Postinho, aqui no estado de São Paulo a gente chama de postinho, né? Pode ser em outros lugares aí, você chama de outro aspecto. Mas você pode buscar aí informações para você conseguir essa vacina gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Mas aqui um mito, vamos tirar aqui, descascar um mito aqui. Ou verdade, é possível detectar lesões pré-cancerígenas? Sim, verdade. Opa! Então, o que eu já tinha falado para vocês a outra vez, o importante no exame do Papa Nicolau. Então, nós vamos fazer a vacina é fundamental, mas o exame de Papa Nicolau, que é um exame básico, a gente consegue fazer em consultório privado, a gente consegue fazer na rede básica. Existem profissionais treinados na rede básica de saúde hoje, que são as enfermeiras, para acolher caso não tenha, está faltando médico. Então, isso acaba não sendo uma desculpa. Por quê? Porque o exame Papa Nicolau vai me ajudar exatamente nisso. É um direito da mulher. Exatamente. E ele vai me ajudar a detectar as lesões pré-cancerígenas. Porque o que acontece? Como a doutora falou no VT aí, o câncer de colo de útero é um câncer silencioso porque ele demora muito para se manifestar. Então, hoje, a gente ter problema com câncer de colo de útero é porque a gente está deixando escapar alguma coisa. Avaliação precoce, porque né? O que acontece? Se eu conseguir detectar essas lesões precocemente, que são causadas basicamente pelo HPV, eu consigo evitar lá na frente um câncer de colo de útero. Ele demora em torno de 20 a 25 anos para transformar dessa lesão pré-maligna para uma lesão maligna. Você já pensou? Então, a gente tem que muito isso? tempo para poder fazer. Tem muito tempo. Então, se você iniciar ali logo na idade adequada, o Papa Nicolau tem uma idade adequada para isso, tomou a vacina, faz o Papa Nicolau, você pode evitar um problemão, gente. Imagina essa situação. Vamos lá, mais um mito. Será que é mito ou é verdade essa informação aqui, ó? Não há relação com o uso prolongado de anticoncepcionais, tá ou não? Aqui eu vou fazer 2 coisas, tá? Eu vou falar mito e vou falar verdade. Porque, os dois. Na verdade, o que acontece? Existem muitos estudos contraditórios aí falando, né, a respeito do uso do anticoncepcional, o fato de eu usar anticoncepcional por muito tempo pode estar causando uma lesão maligna de câncer de colo de útero, que os estudos são muito controversos. O que a gente tem em mente e que a gente sempre fala, o que acontece? A pessoa que usa anticoncepcional, ela acha que ela está imune, entendeu? Então, ela pode ter uma vida sexual mais promíscua, ela não se preocupa com o uso de preservativo, por exemplo, porque ela acha que, teoricamente, ela está protegida. O único problema é não engravidar, pronto. Então, a associação indireta de você estar usando o anticoncepcional, de que você está protegida, você acaba indiretamente levando a uma doença, por exemplo, de colo de útero, porque você não se cuidou da maneira adequada. Com comportamento. Com comportamento. Então, é mais ou menos isso, entendeu? Excelente, tem que cuidar, viu? Pode sim, então, ter essa relação ou não, dependendo do seu comportamento. Aqui, a nossa última questão. Será que é mito ou verdade? Mulheres virgens devem fazer o preventivo? Mito ou verdade? Não, as mulheres virgens não fazem, né? Não têm vida sexual ativa, não tem por que fazer o exame preventivo. Às vezes a gente vê no consultório algumas mulheres que não têm vida sexual, que não iniciaram a vida sexual e falam, não, porque a fulana me falou, porque a ciclana aconteceu. Então, assim, não existem. Existem casos, assim, já relatados de câncer de colo de útero, por exemplo, em freiras. Tá? Mas isso é uma coisa muito fora da curva e isso foi um caso isolado, então não são coisas que a gente pode extrapolar para a nossa vida diária. Resumindo, as mulheres que não iniciaram vida sexual não têm necessidade de se fazer e nem devem fazer o exame de preventivo, que é o Papa Nicolau que a gente fala. Neste caso. Então, a vacina, ok, liberada a partir dos 9 anos,
mais o exame Papa Nicolau, só para quem tem a vida sexual ativa. E você está perguntando o que eu sei, né? Pois esse é o momento de responder. A produção está falando aqui, tem muita informação. Pode deixar que eu seguro. Você fica do lado de lá da TV e eu do lado de cá. Nós ficamos distantes, mas bem próximos aqui da informação. Pode vir um pouquinho mais. Isso, deu tudo certo. Porque agora você está pedindo aí, está mandando suas perguntas e nós vamos responder. 0 Operadora 12 98315 0249. Bola a nossa interação na tela. De Lourdes falando, olha lá, fiz uma cirurgia de curetagem no endométrio e por causa da pandemia não levei o resultado ao médico. O laudo apontou pólipos, né? Devo me preocupar? Isso é grave? Então, o pólipo, na verdade, o que ele é? Ele é uma patologia benigna do útero. Então, nós vamos pensar que ele é como se fosse, eu sempre explico para as pacientes assim, é como se fosse uma carninha esponjosa dentro do útero, tá? Então, é uma doença totalmente benigna, que pode cursar com alteração da menstruação, pode cursar com cólica. Então, paciente que tem irregularidade menstrual ou muita cólica, acaba fazendo um ultrassom e acaba identificando essa imagem no ultrassom, ou às vezes ela tem uma hemorragia muito grande e acaba fazendo uma curetagem na urgência. E na curetagem, que eu não sei se todos sabem, mas a curetagem o que é? É a gente entrar, fazer uma raspagem de dentro do útero, daquela camadinha que a gente conversou no começo do endométrio. Eu faço uma raspagem de dentro do útero para poder diminuir esse sangramento. E é lógico que a hora que o médico fez a raspagem, ele acabou tirando o pólipo, então teoricamente ela está tratada, tá? Okay. Então esse pólipo, se não tem nada, porque às vezes ele aparece um pólipo com atipias, que é muito raro. Sim. Aí sim a gente tem que estar acompanhando melhor, mas um pólipo normal, ela já tirou, está resolvido, vida normal. A menstruação após essa curetagem pode ficar um pouquinho diferente nos 2 primeiros meses, não é para estranhar em relação a isso, mas uma vida normal depois. Altera o ciclo, tudo certo, mas depois ela precisa levar esses exames. Com certeza, médico, precisa né? voltar, certeza. Passou a pandemia, leva normal, mas não precisa se preocupar de imediato. Ufa, tá tranquilo, viu, de Lourdes? Que bom que você conseguiu mandar aqui a sua pergunta para Entre Família. Mais uma pergunta aí na tela, interação, e a Ju perguntando, olha, quem tem cistos nos ovários, pode engravidar? Então, existem vários tipos de cistos no ovário. A gente tem os cistos fisiológicos. Então, uma pessoa, por exemplo, que não toma anticoncepcional, ao longo do ciclo menstrual, o que a gente fala? A gente não fala que está no período fértil? O que é a ovulação? É ela liberar o óvulo. E para isso ela forma um cisto. Então, todo mundo na segunda fase do ciclo forma um cistinho ali, e esse cistinho está produzindo hormônio. Se não engravidar, esse cisto some com a menstruação e começa um novo ciclo. Então, existem os cistos fisiológicos, que são os cistos que a pessoa vai engravidar normalmente. Então, é importante, quando a gente faz um ultrassom, pode sempre prestar atenção que o médico que está fazendo ultrassom, ele pergunta para você, quando foi sua última menstruação? Paciente que vai no ginecologista tem que saber a última menstruação. Por quê? Tudo isso vai nos guiar a interpretar o tipo de exame. E agora tem aplicativos que ajudam você nesse processo todo, que te lembram de marcar. É muito importante que a mulher tenha essas informações, Então, né? existem os cistos de ovário que são patológicos, que às vezes precisa até de cirurgia, mas normalmente os cistos são fisiológicos, ou seja, aqueles que o nosso próprio organismo produz e nós mesmos absorvemos. Então, esse pode engravidar normalmente. Tá tranquilo. É. Mais uma dúvida tirada aqui no Entre Família. A Santana está aqui mandando para a gente. Olha, às vezes sinto dor na relação sexual. O que pode ser? Bom, pode ser um monte de coisa, né? Assim, a gente tem que conversar muito, porque a gente tem que pegar... Por isso que eu falo que a gente tem que individualizar cada tratamento. Porque isso você tem que ver todo o histórico dessa paciente. Como é que é o fator emocional dela... Como é o relacionamento dela com o marido em casa, Tudo né? isso influencia, Tudo né? isso, porque existem algumas alterações que dão dor na relação sexual, por exemplo, que é puramente emocional, de tensão do músculo ali na vagina, isso é quando a gente fala que a dor é mais na penetração, na hora da relação sexual. A dor lá no fundo, aquela dor que incomoda mais, essa pode ser uma série de patologias. Então, se eu tiver um útero, por exemplo, aumentado de tamanho, eu posso ter
uma dor. Então, ele pode ter um mioma que aumentou esse meu útero. Eu posso ter um mioma numa posição que a hora que eu tenho a relação sexual me incomoda. Eu posso ter um cisto de ovário que a hora que eu tenho a relação me incomoda. Eu posso ter endometriose, que é uma das coisas que a gente não pode, porque é os sinais e sintomas da endometriose é a dor para ter relação. Né? Então, existem várias patologias que a gente tem que avaliar. Um exame de imagem é importante, mas a conversa e o exame físico não substituem nunca um exame de imagem. Então, a paciente às vezes chega, eu trouxe só meu exame, eu não quero ser examinada. Não, a gente é importante porque o médico foi treinado para perceber algumas anormalidades. E se ela foi até esse médico e ele não a examinou, ela também pode solicitar esse exame exatamente, porque ele vai conseguir identificar se é um problema só na musculatura da vagina que está mais tensa, por exemplo, ou se é alguma patologia diferente que possa estar causando isso. Excelente, Santana, tirando suas dúvidas. Isso mesmo, viu? Não perde tempo, não. Mais uma interação na tela e tem gente perguntando aqui, viu? Lúcia, olha lá, doutora, é verdade que o óleo de coco faz bem para limpar a vagina? Limpeza interna, tirando infecções? O óleo de coco, agora estamos na moda do óleo de coco, né? Do cabelo, essa da vagina para mim é nova. Então, existem várias coisas hoje na internet falando em relação a isso. O que a gente tem que tomar cuidado é como a gente vai usar. Cientificamente não existe nada comprovado, tá? Então, óleo de coco, iogurte, tem muitas pacientes que usam iogurte por causa da candidíase. Então, pode tomar, é melhor. Tem gente que faz algumas mandracarias aí e que resolve. A receitinha da vovó, né? Aí você vai passando adiante, funcionou comigo, né? Mas aí ignora os fatores emocionais que podem ter sido alterados e outros aspectos também, né? Então, assim, cientificamente comprovado não procede. Lúcia, é melhor pegar esse óleo de coco, ingerir. Já ouvi falar que no cabelo fica maravilhoso, cacho. Usar para cozinhar. Cozinhar, entendeu? Acho que funciona melhor aí. Vamos lá, mais uma questão aqui no Entre Família. Diana, tenho problema na tireoide, hipertireoidismo, né? A minha menstruação parece sangue pisado, é muito escura. Isso é normal? As duas coisas estão relacionadas? Então, Diana, na verdade, o que acontece? A tireoide está totalmente relacionada com o ciclo hormonal e ovariano, tá? O hormônio que estimula para dar o start na tireoide, o hormônio para dar o start no ovário, para todo o ciclo hormonal, os dois são produzidos no mesmo nível no mesmo lugar a nível cerebral, que dão um start para que você comece o seu ciclo hormonal. Então, é sempre muito comum, por exemplo, a paciente chegar no consultório irregularidade menstrual, o médico está meio que obrigado a investigar a tireoide. Nós não podemos deixar passar. Tanto a tireoide que está o hormônio a mais ou o hormônio a menos da tireoide, os dois podem ter uma relação importante no fluxo menstrual. Então, está completamente relacionado isso. O fato de ter uma menstruação sangue pisado, muito escuro, isso não significa muita coisa, tá? Às vezes as pacientes têm essa ideia de que o sangue fica parado dentro do útero, que é importante menstruar, porque o sangue fica sujo ali. Não, isso é um mito muito grande, né? O que a gente menstrua todo mês é o que a gente forma com aquela camadinha naquele mês. Não tem nada a ver com a nossa circulação sanguínea, aquilo ali é exclusivo do útero. Então, isso não precisa ficar tão preocupada, mas a relação tireoide, enquanto a gente não acertar o hormônio da tireoide e regular tudo isso, a menstruação vai ficar alterada. Então, ela pode atacar ali a tireoide primeiro e depois acerta o ciclo menstrual. Excelente, Diana. Júnior Rabelo, olha lá, tem uma mocinha de 14 anos com suspeita de endometriose, tão novinha, ela sente ela colocou até vários is, é muita dor mesmo quando menstrua e vai parar no hospital. Acontece nessa idade? É comum? A gente tem a endometriose da adolescente e o que acontece que a gente observa muito? Para vocês terem uma ideia, hoje se demora em torno de 7 a 8 anos para se fazer o diagnóstico. Por quê? Porque a paciente começou lá na adolescência com cólica, e aquilo não foi dado a real importância, e aí a hora que a gente descobre... Isso que é normal ter muita dor. Então assim, a hora que a gente descobre, ela já está num estágio avançado, que aí a gente já tem outros cuidados mais específicos para fazer. Então sim, existe a endometriose da adolescente,
É importante a gente tratar. Lógico que assim, gente, eu sempre falo no consultório, cólica, maioria das mulheres tem. Tá? Cólica não é normal quando ela fica assim, incapacitante. Então, é aquela menina que não levanta da cama, é aquela menina que vai para o hospital. Essa cólica a gente tem que ter um cuidado extra. Então, aquela mulher que não consegue trabalhar, que o dia que ela está menstruada, ela falta no serviço, ela não consegue exercer as atividades diárias dela, aquela menina que não consegue ir para a escola. Ou às vezes somos ensinadas a suportar a dor, né? Não, é assim mesmo. Não, você não pode ser Seja fraca, forte. não. Seja forte, vai. Mas ela está com muita dor. Então, se ela sente que tudo isso está prejudicando muito o estilo de vida dela, ela tem que correr atrás. E existe como tratar, entendeu? como. Trata e fica bem. Excelente. Josenilda, fala aí. Olha, estou com 47 anos e ainda menstruo, né? Só que minha menstruação tem demorado para vir. E quando vem, fica de 5, 8, 9 dias ou mais. Fiz um exame de taxas de hormônios e a ginecologista disse que aparentemente está longe de eu entrar na menopausa. Isso é normal? Sim. O que acontece? A menopausa, ela é a parada da menstruação. Então, é um marco na vida da mulher. Acaba a idade reprodutiva, a mulher não tem mais capacidade de reprodução, a menstruação para. A menopausa, a gente considera a menopausa quando a mulher está 1 ano sem menstruar. O que acontece antes disso? É a fase perimenopausa, é a fase do climatério. O que acontece? Começam a existir oscilações hormonais. Então, uma hora o hormônio está bom, outra hora o hormônio deu uma descida. E ele vai subindo e ele vai descendo. Então, essa fase de oscilação que é o que cursa com isso. A menstruação começa a falhar. É muito raro a mulher entrar na menopausa direto, sabe? Hoje eu parei de menstruar, nunca mais eu vou menstruar. Demora, né? Muito comum ela começar essa fase de irregularidade, que é igual, eu falo que são 2 extremos na vida da mulher. Quantas meninas que a gente pega na adolescência que tem a menstruação bagunçada. Sim. E que a gente orienta e fala assim para elas, são 2 anos de adaptação, de todo esse amadurecimento hormonal. É a mesma coisa. Agora, a hora que está acabando, que os hormônios estão acabando, a gente começa a ter essa oscilação, então começa a oscilar um pouco essa menstruação. Então vai ter mês que vai vir, pula mês que não vem 2 meses no mês seguinte, e vai tateando isso e vendo quanto isso está sendo prejudicial para a mulher. Porque eu sempre falo para elas, a teoria, gente, é linda. O que eu preciso saber é a sua prática. Tá funcionando para você? Tá bom para você assim? Ok, isso vai passar. Não, doutora, para mim não tá bom porque eu preciso, tá me atrapalhando. Tem Então alternativas. vamos cuidar. Então isso tem, por isso que a gente fala, eu falo sempre de individualizar, entendeu? Tem que buscar informações, viu, Josenilda? Inclusive, na próxima semana nós vamos ter esse tema, viu? Vamos falar sobre a menopausa aqui no Entre Família e você vai poder tirar dúvidas. Não perde não, tá? E você que não tá perdendo tempo, tá mandando aí pra gente sua interação. 0 operadora 12 98315 0249. Continue, viu? Nós vamos para um breve intervalo, só para você correr lá, beber uma água, ir no banheiro, atender esse menino que não para de chamar, meu Deus do céu. Fala para ele, espera, menino, que hoje o tema tá demais, eu não posso sair daqui. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não troque de canal. Muito bem, estamos de volta. E aí, tá aprendendo? Eu também, gente. Olha, estava ali atenta às suas perguntas, às suas participações. E olha, foi uma enxurrada de participações aqui, mas calma, você pode mandar a sua. Tá esperando o quê? Manda, DDD 12 983 15 0249. E como é bom, né? Tem uma doutora que está explicando, ela já tem uma intimidade de falar com você. Parece que ela está aí sentadinha com você. Essa é a ideia aqui do programa. Outra questão, além de levar o nosso conhecimento através aqui do NT Play, de você sintonizado na TV, é mandar um presente para várias áreas da sua família. Esse presente está aqui na minha mão. E pode ser seu. Cris, eu quero. Então, olha, primeiro já foca no presente, porque a ideia já é, né? Com os olhos você vê, foi bem diagramado, é bem colorido, é uma revista que tem temas específicos aqui na questão da saúde, na questão do relacionamento aí com seu esposo, com a sua esposa, com os filhos. Tem a questão também do diálogo. Olha, tem muita gente que está conversando aqui nos bastidores, as pessoas conversam, aí cria os mitos, mas ali você tem a informação, diálogo. Meu marido, eu preciso. Estava vendo Entre Família agora, vamos conversar. Eu preciso tratar um pouquinho mais da minha saúde. Olha, várias doenças não são assintomáticas. Você não gosta de mim? Não sou eterna, não. Vamos conversar e vamos fazer um plano de saúde. Eu preciso ir na médica e tal. Você também. O pessoal estava comentando Entre Família aí, ó, que o homem não é bicho que não procura médico. Vamos conversar, eu amo tanto você.
diálogo. Quer criar essa linha especial? Tem um tema aqui nessa revista. Conversar com os filhos. Cris, eu tô com o seguinte, eu queria alguém para atar esses guri aqui, amarrar, porque eu não aguento mais. É risca aqui, agora na quarentena, todo mundo junto. Calma, é nessa situação que você tem que tirar o suco da laranja. Veio um contexto aí, vamos dar um jeito. Para colocar agora você vai ter mais tempo para estar com as crianças, vamos lá, vamos buscar aquele entre família alternativa. Gostou? Então é só você ligar. 0 operadora 12 21 27 31 21. Se preferir, o WhatsApp está na palma da sua mão, hoje é muito fácil e é totalmente de graça essa revista. Nem o correio você vai pagar e tem na forma digital. 12 98 100 14 25. Cris, e a minha pergunta? Você mandou? Você já mandou? Carol, temos mais perguntas agora para tirar as dúvidas das nossas telespectadoras? Opa, se tem, viu? E se tem pergunta, tem gente aqui para responder. Não, eu tô aqui não. Tem uma especialista, a doutora Alessandra, está aqui para te ajudar a entender quais são todos os problemas relacionados ao colo do útero. Você não está perdendo tempo, isso mesmo, viu? Não mandou sua pergunta ainda? Como assim? Manda aí pra gente, interaja, porque agora na tela mais informação aqui. Quem sabe a sua dúvida é a dúvida de quem está em casa. Valéria, já ouvi dizer que a vacina do HPV faz com que a mulher não consiga engravidar futuramente. No caso da vacinação das adolescentes, né? Isso é verdade? Não, gente, isso é um mito muito grande, não tem propósito nenhum isso. A vacina não tem nada a ver com infertilidade, nada a ver com absolutamente nada relacionado à dificuldade para engravidar. Tá? Então, pode vacinar normalmente, pode vacinar adolescente. Às vezes, a gente já passou dessa fase de adolescência e ainda teve alguma coisa diferente, dá para você vacinar. Não dá na rede básica de saúde, mas existem as clínicas particulares que vacinam depois de 25 anos também, normalmente. Não só pode, como deve. Neiva perguntando, olha lá, o que o exame de ultrassom transvaginal consegue diagnosticar? Então, o exame de ultrassom transvaginal, ele vai identificar praticamente todas as patologias ginecológicas, né? Então ele vai identificar se você tem um cisto de ovário, se você tem um pólipo, como nós conversamos anteriormente, se você tem um mioma. Então é o exame básico hoje. Se nós formos falar quais são os exames básicos para a mulher fazer numa consulta de rotina ginecológica, é o Papa Nicolau, um ultrassom transvaginal, uma mamografia dependendo da idade e ultrassom de mama. Então esses são os exames básicos. O ultrassom vaginal basicamente vai detectar todas as patologias dos órgãos reprodutores femininos. Excelente, né? Para buscar informação aí. Ana Célia perguntando, olha, tem o útero septado, isso pode causar abortos? Primeiro explica pra gente o que é um útero septado. Então, o útero septado é um septo, é uma divisão que a gente tem dentro do útero. Tá? E esse septo, ele é formado desde quando você estava intraútero ali, dentro da barriga da mãe, e é uma formação que a gente acaba tendo. Às vezes não consegue diagnosticar precocemente, vai fazer um ultrassom, ou às vezes tem um abortamento e descobre que tem o útero septado. Então é uma divisãozinha que a gente tem no colo dentro do útero. Então isso pode acontecer o quê? Vamos pensar, nós estamos tendo uma cavidade que era de um tamanho normal e nós vamos dividir ela ao meio. Então, a chance de eu ter um abortamento é grande, principalmente quando esse septo é completo, que a gente fala que ele divide a cavidade no meio inteirinha, ou às vezes ele pode ser parcial. E esse septo parcial, às vezes a paciente engravida, a gestação evolui normalmente, mas quando ela chega em torno dos 7, 8 meses de gestação, ela pode entrar em trabalho de parto prematuro. Tá? Por quê? Porque aquela cavidade que eu tinha, o espaço é menor. Então, existem hoje cirurgias que a gente consegue fazer por endoscopia ginecológica. A gente entra com uma câmerazinha e uma alcinha que nós vamos entrar pela vagina, não tem ponto, e você consegue tirar esse septo por cirurgia endoscópica e você tira, a paciente vai embora, o útero, deixa o útero limpinho, dá um tempo, ela não pode engravidar imediatamente e depois ela volta à vida reprodutiva dela normal. Opa, tá tranquilo, Ana, mas tem que buscar informação, viu? Não deixa passar esse negócio não, viu? Fernanda Campos perguntando, tenho 38 anos e um filho. Logo após o nascimento dele, com 27 anos, tive câncer de útero e precisei retirá-lo. Minha irmã passou pelo mesmo processo alguns anos depois, também com essa idade. Será que há um problema, né, genético aí na família ou é coincidência?
Então, existe sim um fator hereditário importante, a genética é importante, principalmente em alguns tipos específicos de câncer, câncer de útero, câncer de mama, câncer de ovário. Então, é importante sim você ter esse fator genético, mas existem outros fatores que, juntamente com esse fator genético, vão poder aumentar o seu risco ou não, né? Então, tabagismo, obesidade, algumas outras coisas, juntamente com o fator genético, vão aumentar ou não o risco. Mas o fator genético é importante também. Excelente. Tem que buscar também alterar ali o estilo de vida que pode frear esse processo. Enilda, tem 11 meses que passei por um parto. Desde então, tenho sentido uma dor embaixo do ventre, às vezes quando me abaixo. Minha ginecologista disse que não era nada demais, mas não me convenci. O que pode estar causando isso? Enilda está incomodada. Está falando que não tem nada a ver, mas ela está incomodada. O parto por si só, normalmente não é mais, com 11 meses, não é já mais para a gente estar tendo o desconforto. Lógico que a cesárea vai ter um desconforto maior do que se for um parto normal, porque nós vamos ter uma cicatriz nesse útero que vai ter que estar se restabelecendo. Então, eu não sei aqui se foi um parto normal né? ou se foi cesárea, mas normalmente a cesárea, a recuperação demora um pouco mais, mas não para ter 11 meses. Então, a gente tem coisas básicas, por exemplo, uma infecção de urina, que pode estar causando isso, né? Uma alteração intestinal. Às vezes a gente esquece que na frente do útero aqui, ainda nós temos intestino, o nosso intestino é muito grande. Então, nem tudo que dói aqui no baixo ventre pode ser só o útero. Então, é importante a gente estar procurando outras coisas, ver o hábito urinário, ver o hábito intestinal e fazer um exame detalhado, né? Fazer um exame de imagem para a gente ver. Algumas vezes, se você já teve múltiplas cirurgias, não só cesárea, mas alguma outra cirurgia no abdômen, alguma cirurgia ginecológica, existe aquele processo cicatricial que a gente chama de aderência, onde um órgão acaba grudando no outro, e isso pode cursar também com um desconforto, porque assim, uma dor que quando abaixa só, ela é bem pontual. É diferente, a gente se preocuparia mais, não desfazendo disso, né? A gente sabe que tem que investigar, mas assim, aquela dor constante que não melhora a hora que eu deito, que não melhora a hora que eu sento, que não melhora com remédio, essa dor é uma dor mais preocupante. Essa dor mais pontual pode ser alguma coisa específica que está faltando aí dar uma lapidada e dar uma olhada. Tem que olhar. Enilda, corre lá. Mais informações aí aqui no Entre Família. A sua dúvida pode ser a dúvida de quem está assistindo a gente aqui. Marcela perguntando, gostaria de saber quais complicações podem levar ao resultado do ASCOS, né? ASCOS. Tive esse resultado no Papa Nicolau e após fiz a captura híbrida para HPV, que deu positiva, né? A ginecologista disse que apenas deveria repetir o exame a cada 6 meses. É possível ter alguma complicação? Então, vamos lá. Existem várias coisas aqui. O que é o ASCOS? O ASCOS é uma alteração que a gente tem no Papa Nicolau, que a gente chama de significado indeterminado. Então, isso acende uma luzinha de que a gente pode ter que ir atrás de alguma coisa. Foi o que a médica fez. Ela pediu um exame específico para HPV, tá? Para poder, porque normalmente existe uma relação muito grande disso. Listando isso. Ali aí problemas. O HPV deu positivo. Hoje a gente sabe que 70% a 80% das infecções por HPV podem regredir espontaneamente, sem tratamento nenhum. Isso vai depender muito do que a gente já falou, do estilo de vida, do estilo comportamental, da imunidade dessa paciente. Alguns casos, quando não tratados e não investigados, podem sim evoluir para uma lesão diferente. Mas normalmente é isso que faz a cada 6 meses e vê se tem alguma alteração. Existe um exame também específico que a gente faz, que é o olhar o colo do útero, que nem a gente vai colher o Papa Nicolau, a gente colhe do colo do útero, só que a gente colhe a olho nu. Existe um exame que quando às vezes vem o HPV, a gente faz que chama colposcopia, que a gente vai olhar no microscópio se a gente consegue identificar alguma lesão diferente. Existe uma coloração, a gente passa um líquido que ela fica de cor diferente. E isso vai nos guiando para ver se precisa tratar imediatamente, se pode repetir em 6 meses. Então, depende muito de cada um do resultado do exame. Se ela tiver essa possibilidade, pode buscar um médico. Mas não está errado 6 meses para repetir. Mesmo, né? Marcela, fica tranquila, vai dar tudo certo. Olha lá, e você está perguntando aqui para a gente, nós estamos aqui para te responder, viu? Ana Paula Gonçalves, há 3 meses parei o medicamento e não consegui engravidar.
Quando urino e me limpo, percebo um líquido como se fosse um resto de menstruação. Não sinto dor nem nada, só tive dor 2 vezes no pé da barriga desse tempo para cá. Há algo de errado acontecendo comigo ou todo esse processo é normal? Então, eu acho que aqui, parei o medicamento, deve ser o anticoncepcional para poder engravidar. O que a gente orienta as pacientes? É muito comum, por exemplo, parar o anticoncepcional e no mês seguinte a paciente já acha que está grávida, porque não veio a menstruação. Então, o que a gente está fazendo? A hora que a gente dá um anticoncepcional, qual que é a intenção dele? É ele ir lá no ovário e bloquear a ovulação. Então, aquele ovário fica em repouso. Ele não trabalha. Quem trabalha para ele é o anticoncepcional que ela está tomando. A hora que eu tiro o anticoncepcional, eu tenho que dar um tempo para esse organismo começar a entender que é ele que tem que produzir o hormônio. Por isso que é o tempo que a gente fala que a paciente demora para engravidar. Né? Às vezes ela fala assim, eu demorei 2 meses, a minha amiga demorou 6. O que é esse tempo? É o tempo que o organismo volta a produzir hormônios em quantidades normais, ele sozinho agora aprendendo a fazer novamente. Então, o que acontece? Essas irregularidades da menstruação podem não ser absolutamente nada. Hoje a gente considera um período normal, até 1 ano, depois que você para o anticoncepcional, para você engravidar. E os fatores emocionais também, eles vão sobrecarregam tudo isso. Então, assim, a priori a gente só observa, se precisar faz um exame de imagem, mas até 1 ano é completamente esperado não engravidar. A partir de 1 ano a gente começa a pensar em alguma outra investigação. Fica tranquila, daqui a pouquinho você está vendo essa criança chorar, gente, a noite toda. É isso aí. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Você está mandando interações aqui pra gente. Hoje o nosso programa é pra você, viu? Consulta grátis aqui no Entre Família. O intervalo é rapidinho, você já sabe. Dá tempo de você chamar a vizinha lá pela parede. A parede é fina, né? Você já fala, pega um copo, já fala para ela, ó, Entre Família vai pro intervalo, mas já tá voltando, hein? E a gente está aqui te esperando. Vamos lá, intervalo rapidão e já voltamos. Estamos de volta e hoje é dia de consulta aqui no Entre Família, viu? Virou um consultório médico. Ninguém mais quer saber de sala, não. Aqui virou um consultório médico e você está tirando todas as suas dúvidas em relação às doenças do útero, tá? Tá mandando pergunta, tem muita gente mandando pergunta, então vamos correr aqui para tentar responder o máximo possível. Na tela, nossa interação, a Cíntia Roberta abrindo o bloco. Sinto muita cólica e uma dor no lado específico do lado direito, né? Antes da menstruação, sempre dá aquela dor. Já fiquei internada com suspeita de apendicite, porém foi descartada. Fui também ao ginecologista e ele descartou também endometriose. Gostaria de saber se tem alguma explicação para essa dor, porque para mim ainda é uma dúvida. Então, a dor pontual é uma dor que a gente tem que estar um pouco mais atento, principalmente quando a gente está perto da menstruação. O fato de ter excluído a endometriose, a gente precisa ver como que foi excluído isso, né? Porque, assim, existem alguns exames que são específicos para endometriose e têm que ser feitos por médicos treinados para enxergar aquilo que a gente está querendo ver. Porque se é um exame simples, basicamente um ultrassom simples, não consegue excluir a endometriose. Por quê? Porque a endometriose, para a gente falar assim, grosseiramente falando, ela pode começar como pontinhos. E isso nem a ressonância magnética vai identificar, isso nem o ultrassom transvaginal vai enxergar. Então, existem algumas coisas que, a gente acaba fazendo meio que um teste terapêutico. Então, tá bom, os exames excluíram tudo. Vamos pensar que fez ressonância, fez ultrassom específico para endometriose e tudo isso se esgotou e não tem nada de endometriose. Então, vamos tentar tratar? Porque a dor existe e a gente tem que dar uma solução. Não é por isso que eu sempre falei que o exame de imagem nunca substitui o exame clínico nem a conversa que você tem com a paciente. Então, o exame deu negativo, isso não significa que eu não tenho nada. Então, vamos tratar. E aí a gente acaba tratando, pensando, então vamos tratar como se fosse endometriose, vamos tratar por 3 meses e ver como é que fica? E a paciente dá um feedback falando a respeito disso. E com isso você vai alinhando outras coisas, abrindo o seu leque, e você consegue ver outras patologias que possam estar causando. Esse exame futuramente, né? Então é importante sempre estar acompanhando. Excelente, viu? Vamos buscar informação. E é isso que você está fazendo, mandando aqui sua pergunta para o DDD 12 98315 0249, Edivone Duarte. A possibilidade de uma mulher virgem ter HPV?
Então, na verdade, ele é transmitido por via sexual, tá? Então, não tem muito jeito de ser de uma outra maneira. Existem algumas histórias aí falando por toalhas e por outras coisas, mas basicamente é por via de transmissão sexual. Banheiros públicos, né? Tem gente que fala, banheiros públicos, toalhas, então compartilhamento de toalhas, isso basicamente não existe. A transmissão é por via sexual. Especificamente por isso, né? Tem gente que fala, é alicate de unha, é toalha, não sei o quê, nada a ver. São outras doenças, mas não isso. Pode jogar aí na tela mais interações pra gente, viu? Uma na sequência da outra aqui, viu? Regina falando, qual a importância dos meninos tomarem a vacina do HPV? A gente já falou no início do programa, mas se você está chegando agora, vamos repetir aí. O que acontece? Tem duas coisas básicas que são importantes para os meninos tomarem. Primeiro, porque se eles começarem uma vida sexual, eles podem adquirir o HPV e eles podem transmitir para uma outra pessoa. Né? Então, ele pode iniciar a vida sexual, teve contato com uma pessoa com HPV, mais para frente ele vai ter um relacionamento com uma outra pessoa, ele pode ser um portador do HPV. E segundo, porque o HPV está relacionado ao câncer de pênis. Então, é importante sim vacinar também por conta de prevenção do câncer de pênis. Então, não aparece nada. Se ele for o portador de HPV, não tem verruga, não tem nada? Às vezes não tem. Normal, tem alguns que apresentam verrugas e tem outros que não apresentam basicamente nada. Tanto que quando a paciente vem com HPV positivo, a gente obrigatoriamente pede que o parceiro passe no urologista para fazer investigação, mesmo que ele não tenha observado nenhuma alteração. Tem que tratar todo mundo, o casal, né? É. Pode ir colocando mais interações. Você está perguntando para a gente, nós estamos aqui para responder, viu? A Fabi perguntando, olha, se houver ausência de prazer sexual, é um ginecologista que devo procurar para me ajudar com o problema? Sim. Na verdade, existem várias linhas aí, mas acho que é o primeiro passo, você deve ir no ginecologista, ele vai conseguir elaborar com você algumas coisas, né, como que anda a sua vida num todo, e aí ele vai identificar se existe a possibilidade, e se você quer, de encaminhar você para uma terapia. Então, existem várias psicólogas hoje que fazem terapia sexual, terapia de casal. Então, você precisa ver o contexto geral, mas o ideal é a primeira consulta no ginecologista. Primeiro no ginecologista. Ele vai tentar te entender como um todo, ver o que está acontecendo, ver se tem alguma questão orgânica que esteja causando isso. Se não for isso, aí a gente consegue descartando terapia. Mas aí também, se tiver uma questão orgânica, nada impede de associar as duas... Exatamente, faz os dois. As duas medicinas, né? A emocional e também física. Ok, Fabi, respondido aqui para você. Vanessa Zandoni, tenho infecção urinária e trato com antibióticos, mas ela sempre volta. Será que isso tem a ver com a alimentação? A infecção urinária tem sim a ver com a alimentação, né? Importante assim, primeiro, tem paciente que não bebe água, então isso, a ingesta de água é importante. Existem pacientes com corrimentos vaginais que são causas de infecção urinária de repetição. Existem casos de cálculo renal, às vezes você não tem o sintoma do cálculo, mas você tem uma pedrinha ali. Então, quando começa a ter infecção urinária de repetição, a gente precisa ver outras causas que possam estar causando. Então, assim, a pedra no rim, que a gente tem que investigar, corrimento vaginal. O que eu falo, às vezes, é que, assim, a paciente faz e tem infecção de urina. Aí ela foi lá e tratou um antibiótico. O que acontece que a gente tem que estar atento? Você tem que pedir um outro exame pós-tratamento, porque às vezes ela fala assim, eu tive várias infecções de urina, mas às vezes foi aquela infecção primeira que não foi tratada de forma adequada, então ela está tendo a recidiva da mesma infecção. Tem que tratar direito, né? Faz o exame para ver se ficou tratado. E assim, às vezes a gente também toma o antibiótico daquele jeito, né? Opa, toma daquele jeito rapidinho e tal, e não consegue lidar com o processo. Faz o exame novamente para saber. Eridan, mandando aqui para a gente, hein? Tá nas últimas aqui perguntas, porque o programa está acabando. Mesmo já tendo feito histerectomia, eu preciso ainda fazer o preventivo? Então, a histerectomia, ela é a retirada do útero, tá? Então, o que acontece? Quem tirou o útero totalmente, o útero, porque a gente tem duas partes do corpo, o corpo uterino, que fica dentro do abdômen, e o colo uterino, que é a única coisa que a gente enxerga na vagina. Existem alguns médicos que fazem a histerectomia subtotal. O que é isso? Eu tiro só o corpo uterino, que é o que está dentro do abdômen, e o colo do útero fica ali. Então, essas pacientes
tem que fazer, se a esterectomia foi subtotal, que ficou o colo do útero, você tem que colher preventivo normalmente, na sua rotina. Se a esterectomia foi total, a gente não tem mais absolutamente nada relacionado ao seu útero ali, não precisa fazer o exame de preventivo, mas isso não impede de que você sempre, quando vá no ginecologista, o ginecologista vá fazer um exame da sua vagina para identificar outras lesões. Ou seja, tem que buscar ajuda, tem que buscar os profissionais. Doutora Alessandra, muito obrigada por estar aqui. A gente vai despedindo tudo rápido, aquela loucura, porque nós priorizamos você que está em casa. Não demos tempo, viu? Não deu tempo da gente ler todas as interações, mas muito obrigada e continua com a gente aqui amanhã, viu? Muito obrigada. Está passando o contato dela aqui. Um prazer, viu, gente? Eu estou à disposição. Excelente, ela vai voltar, não se preocupa. Vai mandando pergunta para ela, enche a caixa dela lá de e-mail, pode mandar tudo. Agora, Cris, a gente sabe que tudo que é bom tem um finalzinho e o programa é isso aí. Verdade, estamos chegando no final, perdoem as perguntas, corre lá para o Instagram da doutora que vai dar tudo certo. E eu convido você que é fãzaço do programa, amanhã tem mais, a gente vai falar das babás. Muitas mamães aí, né, deixam os filhos para cuidar do filho de outras pessoas. Quais são os desafios, as recompensas dessa profissão tão especial, Carol? Olha só, e como é que a gente consegue, né, dividir uma profissão que demanda tanto carinho, tanta atenção e ainda assim, não, sou profissional, não, estou cuidando dessa criança, mas com profissionalismo. Porque você perde o emprego, você perde essa criança que era sua, e dói, gente. né? A pessoa se apega, isso é amor na profissão. E aí, como separa? Amanhã o programa está imperdível. E você continua aqui na TV Novo Tempo e a gente espera você. Tchau, tchau. Até amanhã, às 2h30 da tarde, está marcado nosso encontro, hein? Até mais. Tchau, tchau.